Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, jovens, nós vamos falar sobre o cultivo da oliveira, jovem. Tatu tá estudando bastante oliveira aqui, vou compartilhar um pouquinho desse conhecimento com você. Para nós já começarmos definindo o que é uma oliveira, jovem, é a planta que dá as azeitonas. O fruto da oliveira é a azeitona, do qual nós podemos fazer a conserva ou nós podemos fazer o azeite. E aí nós vamos comentar um pouquinho de como cultivar essa árvore, que tem muita história, muita mística sobre ela, para que nós tenhamos aqui nas nossas condições brasileiras azeitonas para fazer conserva ou um azeite, que ultimamente o azeite nacional tem ganhado muitos prêmios. Um azeite interessantíssimo, jovem. Mas vamos do começo. A oliveira é uma das plantas cultivadas, domesticadas há mais tempo, junto com a figueira, com a uva e outros cultivos. Nós temos relatos de domesticação, de cultivo dessas plantas na Bíblia e em documentos anteriores a esse. Então, tem muito conhecimento no cultivo da oliveira a nível de mundo, principalmente na região mediterrânea, que é um dos centros de origem da oliveira e é onde ela é mais cultivada atualmente. A oliveira é uma planta de clima temperado, porém, diferente da grande maioria das plantas de clima temperado, ela não é caducifólia. Uma planta caducifólia, jovem, é uma planta que perde as folhas durante o inverno ou em algum momento da sua vida. A oliveira não, ela é uma planta perenifolha. Ela fica com as folhas sempre. E isso já dá um indicativo para nós que ela não gosta muito de frio como as outras temperadas. E isso bate com a característica dela ser uma planta mediterrânea, a região do Mediterrâneo. Tem frio, tem o clima temperado típico, porém a gente não chega a um frio extremo. A grande maioria da região mediterrânea, o máximo de frio que chega ali é próximo a 0 graus, um pouquinho a menos, um pouquinho a mais que isso. Então é um frio que não afeta a nossa querida oliveira. E outra característica dela é que, principalmente para nós que produzimos oliveira no Brasil, muda drasticamente é a condição climática que ela tem. A região mediterrânea ela é marcada por um inverno frio e úmido, então é onde pode ocorrer a neve, onde tem maior parte da precipitação na região mediterrânea, né? Ela está concentrada mais no inverno na forma de chuva congelada e neve, e aquele friozinho que chega até próximo a 0 grau. E o verão extremamente seco e quente, jovem, bem quente. Então tu teve a oportunidade de estudar em Valência, na Espanha, e eu acho que eu nunca passei tanto calor na vida durante o verão lá. Um calor extremamente desconfortável, porque é seco, muito seco, e temperatura alta, próxima a 40 graus. Então a oliveira é uma planta que gosta dos extremos. E aí começa o nosso perrengue com essa plantinha aqui no Brasil, porque nossa condição de produção é totalmente invertida em relação ao que ela está acostumada na região mediterrânea. No Brasil nós temos um inverno ameno ou um pouco frio. Se nós formos pensar no Rio Grande do Sul, já pode considerar o inverno um pouco mais frio. Lá a gente tem uma condição de clima mais parecida com o temperado típico, mas nós temos um verão quente e chuvoso, mas é um quente que não é tão quente quanto a oliveira está acostumada. E como chove demais, a sensação térmica é menor. A planta não sofre tanto com o calor de um ambiente quente e seco. E principalmente esse verão quente e úmido atrapalha a oliveira no sentido da disseminação de praga e doenças, principalmente doenças. Todo fungo que se preza vai gostar de um clima mais quente e umidade, e aí as doenças caem matando. Na região mediterrânea, como o verão é quente e seco, e a oliveira sempre produz no finalzinho do verão, início do outono, lá eles quase não têm problema fitossanitário, porque é muito seco, não tem condição dos fungos se desenvolverem, diferente do Brasil. E aí já começam as nossas mudanças. Continuando na caracterização dela, jovem, como é uma planta de região temperada, ela precisa de um certo acúmulo de frio para estar estimulando a sua floração. Esse acúmulo de frio é o que faz com que os genes dela se ativem, faz com que a oliveira entenda que ela deve florescer. Passou o período de estresse, que aquele invernão congelante ou gelado demais, que não é interessante o crescimento de uma planta, e vai entrar a primavera e o verão, e é o momento perfeito para a oliveira disseminar a sua espécie, perpetuar a sua espécie. E como eu já falei para vocês, a região mediterrânea é uma temperada típica,
Então eles têm as estações do ano bem marcadas. No outono a temperatura vai caindo, o inverno é um inverno frio o tempo todo, não é um inverno como o nosso, principalmente no sul de Minas, que é a região que o Tatu mais conhece Oliveira e que eu trabalho, que eu tenho no inverno as noites bem frias, mas o dia é relativamente quente e é bem comum as temperaturas passarem dos 20 graus durante o dia. E isso atrapalha demais o acúmulo de frio, coisa que não tem lá na região mediterrânea. Então quando é frio de dia e frio de noite. E aí a oliveira acumula o frio que ela precisa de forma muito tranquila, diferente daqui. O nosso inverno ele é maravilhoso para a qualidade de frutos, para a qualidade diversos produtos, mas ele não é maravilhoso para acúmulo de frio, igual as plantas temperadas precisam, e isso atrapalha o nosso manejo. O que faz com que nós vamos ter regiões que não são aptas ao cultivo da oliveira nas nossas condições. O pessoal do Rio Grande do Sul, eles têm uma vantagem em relação ao pessoal do sul de Minas, ao pessoal de São Paulo, do Rio e do Espírito Santo, que produzem oliveira em regiões de altitude. Então nós precisamos subir a montanha para que consigamos ter frio, e o pessoal do sul, como eles estão numa latitude maior, mais próximo ali do Polo Sul, eles têm um acúmulo de frio natural e um frio um pouco mais constante do que o nosso aqui, e isso facilita demais o cultivo para eles lá. E esse problema no acúmulo de frio das plantas de oliveira, eles vão influenciar na bianualidade. A planta de oliveira é como o café, ela tem um ano que produz bastante, um ano que produz um pouco menos. Então, se eu não tenho boas induções florais, o meu ano de alta produção ele vai ser prejudicado, e depois chega um de baixa, ele é mais prejudicado ainda. Então, isso dificulta um pouco a termos médias de produção alta, igual nós vemos na Europa, por exemplo. São pontos que nós estamos lutando. E como que nós lidamos com isso, jovem? Então, já passada essa primeira caracterização da planta de oliveira, ainda vou falar mais alguma coisinha, mas já vamos entrar em manejo. A principal questão do cultivo da oliveira é o acúmulo de frio. Então, como nós trabalhamos isso? Primeira coisa é buscar regiões frias, ou com maiores latitudes. Então, quanto mais ao sul do país, maior a chance de acúmulo de frio, ou se não, subir no morro. Vou ter de ganhar altitude para ter um frio, para ter um clima temperado induzido pela altitude. E que nós convencionamos da seguinte forma: para a região sul de Minas, para a região da Mantiqueira, ali nós tentamos buscar altitudes acima de 1.000 metros, que é onde nós já vamos conseguir alguma qualidade em acúmulo de frio. Ou se não, cai lá para o sul, na região do Pampas, na região da Campanha, que lá a gente consegue esse frio suficiente. E a segunda estratégia é utilizar oliveiras com baixa necessidade de frio. E aí nós já sabemos que para cultivar arbequina, que é uma cultivar espanhola, melhor se adaptou no Brasil justamente por precisar de pouco frio, ela vai precisar um acúmulo de frio em torno de 200 horas abaixo de 12 graus. Outra cultivar também que tem uma necessidade térmica parecida com a arbequina é a cultivar coroneiki, a principal cultivar grega. Então essas duas são as que melhor se adaptaram às diversas regiões produtoras brasileiras, justamente por isso. Então são as duas formas. Eu preciso de um lugar frio e preciso de cultivares com baixa necessidade de frio. Então 200 horas, 300 horas abaixo de 12 graus é algo que nós conseguimos em regiões de altitude ou de maior latitude com uma certa, e aí o Tatu tá fazendo umas aspas aqui com a mãozinha, com uma certa facilidade, e o que vai viabilizar o cultivo da oliveira na nossa condição. Outros cultivares que nós podemos plantar, mas que tem uma necessidade de frio um pouco maior. Nós vamos ter a cultivar grappolo ou grappolo. Sinceramente, o Tatu tem descendência italiana, mas de italiano não manja nada. Mas é uma cultivar bem interessante, ela é uma cultivar de dupla aptidão, tanto para conserva como azeite, dá um azeite de ótima qualidade, e o grande problema dela é a alta suscetibilidade à antracnose. Já vou explicar a antracnose, mas já fica aí que é a principal doença da oliveira no Brasil, nosso principal problema. A cultivar arbequina, que eu já citei para você, que é a principal plantada no Brasil, é a principal, sem sombra de dúvidas. Ela é uma cultivar própria para azeite, a mais plantada na região da Catalunha, e dá uns azeites frutados, bem interessante. Alta produção, planta mais compacta, são plantas que a gente pode estar pensando em adensar no futuro próximo aí, e altamente produtiva. Depois a coroneiki, também é uma cultivar específica de azeite, ela tem uma característica que ela tem um biquinho, uma pontinha, então é bem fácil de descobrir a cultivar coroneiki quando você vê os frutos.
um cultivar também de alta produção, uma planta com vigor excelente, bem interessante de trabalhar. E ela sempre vai junto com a arbequina nos plantios para uma polinizar a outra. Depois de mais cultivares, nós vamos ter a Galega e a Maria da Fé. Galega é uma cultivar portuguesa, como o nome já diz, e a Maria da Fé é uma seleção da cultivar Galega que o pessoal da Ipamig, lá em Maria da Fé, fez. E eles são cultivares de azeite de altíssima qualidade, só que são cultivares com maior necessidade de frio. Então não é todo local que a gente pode estar fazendo esse cultivo. Nós temos a cultivar Arbossana, também, que é uma cultivar interessante, porém ela tem grandes problemas com antracnose, então está caindo um pouco em desuso. Outras cultivares de menor importância, jovem, é Frantoio, cultivar italiana, um azeite de qualidade interessante, mas também precisa de frio. Picual, que é uma das cultivares que está muito ligada à qualidade de azeite. Dá um azeite de altíssima qualidade e tem aquela característica forte de ser um azeite picante, que ele dá aquela agarrada na garganta, que é o que o consumidor europeu gosta, diferente do brasileiro. Então ela produz de forma interessante no Brasil, também em regiões mais frias. Falando um pouco de azeitona de conserva, nós vamos ter a Ascolano, uma azeitona que é uma azeitona de tamanho bem grande, interessante também, produz em regiões com baixa necessidade de frio. Nós vamos ter também a Manzanilla, que é uma cultivar espanhola, também interessante para regiões de menos frio. São as duas que estão sendo mais utilizadas para a produção de conserva, que é bem incipiente no Brasil, bem incipiente mesmo. O pessoal do Brasil está todo focado em azeite. Em termos de cultivar, essas são as principais. Tem mais algumas. O Tatu já fez um rios bonitinho indicando as melhores literaturas para o cultivo da oliveira. Então dá uma xeretadinha lá no feed do Tatu no Instagram. Já aproveita, curte e encaminha para os amiguinhos verem, aprenderem também. E aí de quebra já visita Instagram, TikTok, Facebook. Manda e-mail para o Tatu, manda um zap. Fica à vontade aí para estar interagindo com as redes sociais do Tatu. E agora vamos botar a mão na massa, né? Como que a gente planta oliveira? Primeira coisa, preparo de solo. Não vou discorrer muito sobre o preparo de solo, porque nós já temos o início do podcast, nós já falamos muito de preparo de solo, de como começar com um plantio espetacular. Inclusive, temos episódio com esse nome. Então, vai lá, escuta de novo para você pegar todos os detalhes, que eu vou fazer um resumão bem rápido aqui. Mas preparo de solo, sempre pensando em 2 anos, uma correção muito importante de solo. Oliveira, ela vem da região de solos, a sua grande maioria de solos calcários, então de pH elevado. É importante nós corrigirmos bem o nosso solo, elevar o pH para próximo a 6, 6,5. É um pH interessante, onde nós já neutralizamos todo o alumínio do solo. Oliveira não gosta de alumínio, então passou de 5,5 a gente neutraliza esse alumínio. Nós já falamos também ali nos episódios de adubação. Para a oliveira, o interessante é chegar ali próximo ao 6,5. Chegando nisso, ela vai ter uma condição boa de desenvolvimento de raiz e um bom suprimento de cálcio, que é o elemento chave no cultivo da oliveira. Um parênteses em relação ao solo, a oliveira não tolera nenhum grau de encharcamento, jovem. Então, se você vai plantar em solos pedregosos, solos rasos, ou mesmo solos como latossolos, argissolos, que podem ter algum encharcamento, dificuldade de drenagem, alguma reboleira encharcada, pense bem, às vezes troca a área, muda. Se for comprar a terra para produzir oliveira, não compre em outro lugar. Quando não tiver jeito, nós podemos trabalhar com a formação dos camalhões, tá? Que são elevados, são canteirões de terra, que aí você vai procurar um agrônomo na sua região, senão manda um zap ali, uma mensagenzinha no direct que eu tento ajudar vocês. Mas basicamente, nós vamos trabalhar com camalhões em torno de 30, 50 centímetros de altura para a cultura da oliveira. Mas isso é o último caso, é algo que encarece demais o custo, dá uma mexida violenta no solo, às vezes não é interessante. Se tiver a opção de não plantar em áreas com problema de encharcamento, muito melhor. Então, feito o preparo de 2 anos, com uma boa correção de solo, priorizando uma correção de perfil até 1 metro, tá? Isso é muito importante. Então vamos usar bastante calcário, bastante gesso, vamos entrar com as plantas de cobertura para estruturar esse solo todo. Então fazer o preparo de 2 anos e nós vamos iniciar o plantio sempre. Em que época? Vamos lá, jovem. Em que época? Sempre no início das chuvas.
para qualquer frutífera, essa é a regra de ouro. Plantio é sempre no início da estação chuvosa. Nós esperamos as primeiras chuvas para já ter uma umidade no solo e depois executamos o plantio. Isso dá qualidade, isso dá conforto, aumenta a sobrevivência da planta e um arranque, um desenvolvimento inicial fantástico. Então não vem com história, não existe plantio em outra época, beleza? Feito o plantio, um bom enriquecimento, um bom fornecimento de matéria orgânica e aí nós vamos conduzir a nossa planta. Tatu, você não está esquecendo de falar de qualidade de muda? Boa, jovem, boa. Bom, mudas de oliveira. Nós já temos um episódio também específico de mudas. Volta lá no feed do Tatu, tá nos primeiros ali. Dá uma escutada para entender qualidade de muda. Mas o que eu quero de uma boa muda de oliveira? A oliveira ela é propagada por estaquia semilenhosa. Então é uma muda enraizada. Eu quero um bom sistema radicular com raízes brancas e ativas. De preferência que todo o torrãozinho esteja colonizado por raízes. E o saquinho também, então oliveira ela vem em saquinhos de 1 litro, 1,5 litro, são as mudas ideais para que ela já tenha um bom sistema radicular. Hoje é muito comum, algumas empresas comercializam na bandejinha de 50 células. Então é uma bandeja com volume menor de substrato e eu vou querer então uma muda bem enraizada e ela não pode estar tão alta. Se você comprar uma muda na bandeja e ela estiver alta demais, beirando 1 metro, 1 metro e pouco, já fica meio desconfiada aí que o arranque às vezes não vai ser bom. A muda de bandeja, uma muda de uma altura até 60 centímetros está ótima. A muda de saquinho ela pode estar chegando até 1 metro. Totalmente em haste única, muda de pavio, muda palito. Eu não quero ramificação antes do plantio. Show? Então fiz nosso plantio seguindo todas as orientações que o Tatu já deu lá no episódio de plantio espetacular. Nós vamos tutorar a muda, é muito importante, então vamos investir, colocar um tutor que ele fique pelo menos 1 metro para fora da terra e eu vou prender a muda a ele, fazer uma marril tipo 8 para a muda não ficar colada demais no tutor, mas que ela fique ereta e não sofra com ventos. Falando de ventos, lembrando que o plantio de 2 anos preconiza quebra-vento. E isso é um erro que o olivicultor comete, é não botar quebra-vento na oliveira. Não sei por que os caras acham que não tem de ter quebra-vento. É horroroso você ver um olival todo virado para um lado porque o vento pega. Ainda mais região de altitude, que venta demais, o pessoal não protege o olival com quebra-vento. Aí reclama que desfolha, que dá muita doença, que a muda não forma direito. Por que será, jovem? Vento é prejudicial. Mas na verdade o Tatu sabe por que o pessoal não bota quebra-vento. Porque a polinização da oliveira é na sua grande maioria realizada pelo vento. Só que não deveria falar que a polinização é pelo vento, jovem, pela brisa, pelo movimento do ar. O pólen da oliveira é um pólen relativamente leve, então eu preciso de ventos leves, suaves. Uma brisa mesmo é suficiente para que eu tenha uma boa polinização. Um pouco de inseto polinizador ajuda também, mas o pessoal deixa aquele vento, aquela rajada, que é ventos absurdos que deformam toda a planta, eles acham coisa mais linda. Então, por favor, quebra-vento na oliveira. Ela precisa de vento para polinização, só que é um vento leve, velocidade baixa. Voltando para a condução, eu vou conduzir ela a haste única e eu vou deixar ela brotar à vontade. Tendo cuidado que abaixo de 70 centímetros, mais ou menos, eu limpo toda a brotação que tiver. Até essa altura, eu quero uma planta haste única sem brotação, só com as folhinhas ali. Passou de 70 centímetros para cima, eu já deixo as brotações virem e eu vou formar uma planta como um pinheirinho, como um cone, como uma planta de café. E deixo ela crescer até o próximo inverno. Se eu estiver trabalhando em espaçamentos super adensados, um cultivo em renque, que é isso ainda não vi no Brasil, mas é algo bem possível. A gente está falando de espaçamento de 5x2, 5x2,5, 4x1, cultivares como a arbequina, como a Maria da Fé, que tem menor porte, é possível fazer esse cultivo. Eu deixo ela como um pinheirinho a vida toda e vou produzir ela ali. Caso eu esteja plantando nos espaçamentos maiores, que é o mais comum hoje é o 7x7 ou 7x5, 6x6, espaçamentos bem amplos, eu vou transformar a planta num vaso aberto ou no vaso multicone. Essa é a melhor definição da poda ideal da oliveira, um multicone. Então, como eu vou fazer esse multicone? Eu vou deixar ela crescer ao longo. Plantei em outubro, onde inicia a chuva, e eu vou deixar ela crescer livremente, só sendo tutorada e desbrotada 75 para baixo. Ela vai ficar com formato de pinheirinho. Mas você vai ver que as pernadas de baixo ali, elas vão sair de forma uniforme e vão estar se desenvolvendo radialmente de um ângulo
próximo aos 60, 90 graus. Esse é o ângulo ideal de abertura de pernada, jovem. Então eu vou esperar que esses galhos eles já estejam lignificados, ou seja, não estejam mais verdinhos, para estar fazendo a retirada do peão e a transformação em taça. Normalmente isso vai se dar na próxima poda. Eu planto em outubro e vou fazer a primeira poda de formação lá para junho do outro ano, onde eu vou retirar o líder que a gente fala. A planta no formato de pinheirinho ela vai ter um líder, um tronco principal, e eu vou tirar ele tomando cuidado de deixar mais ou menos 4 galinhos bem uniformes e virados para o lado de fora da rua para estar formando os meus multicones, para formar meus cones em espernadas. Tatu também já fez um riozinho mostrando a formação inicial da oliveira, procura lá também. Feito isso, jovem, eu não vou ter trabalho nenhum com arqueamento de ramo, que a oliveira não tolera arqueamento de ramo. Dobrar ramo, abaixar ramo é pedir para soltar galho ladrão, e isso é perigoso, porque aí haja poda na nossa oliveira. E eu já tenho o ângulo travado, é só esperar ele crescer e se desenvolver. E por que multicone, Tatu? Porque é o sistema mais fácil, jovem. A oliveira é uma planta extremamente vigorosa. Quanto mais eu podar, mais vigor ela tem. E quanto mais vigor, nós já falamos também na parte de poda, mais ela vai querer vegetar, mais vai criar madeira. Eu não quero madeira. Madeira é antagonista de azeitona. Se eu tiver muita madeira na planta, eu vou ter pouca azeitona. E aí eu não tenho azeite nem conserva. Então o que nós temos de estimular na planta é o quê? Que a única madeira que engrosse é o esqueleto dela. Então o primeiro tronco e as nossas pernadas, ou os nossos líderes. Então esses 4 galhos que nós vamos deixar vai virar líderes, cada um no seu quadrado, bem espaçadinhos, e a partir dele eu só vou querer galhos finos de produção. Tá? Então eu vou ter a planta como se fosse a primeira poda que eu fiz, eu vou ter 4 delas numa planta de oliveira, pode chegar até 6, depende muito do espaçamento, produzindo. Ou se não, para quem conhece uma planta de café, eu quero 4 plantas de café penduradas numa planta de oliveira, um tronco principal e os galhos produtivos. Esse é o melhor dos mundos para condução e de posterior poda da oliveira. E aí eu conduzo a planta sempre dessa forma. Ela vai crescendo até ela encostar na outra, os limites de rua que nós vamos ter. E a partir disso, a poda vai virar o quê? É uma poda de limpeza, o que eu vou fazer normalmente pós-produção, que é onde eu vou tirar um ou outro galho que engrossa. Isso vai engrossar e a planta vai soltar galho ladrão. É impossível isso não acontecer. Tá? Que normalmente nós fazemos essa poda um mês após a colheita, mais ou menos. Vai dar ali para maio, início de junho, é uma época legal de fazer essa poda de retirada de madeira forte, que hoje em dia o pessoal está chamando de poda de produção da oliveira. Uma regrinha de ouro para nós sabermos as madeiras que eu tenho que tirar é pelo tamanho. Se ela está invadindo o cone ao lado, eu vou tirar, e principalmente pelo calibre do ramo. Como a gente sabe que o líder é o principal, quando esse galho lateral chegar a 1/3 do diâmetro do principal, eu já vou retirar ele, com um limite no máximo dele chegar à metade do diâmetro do principal. Chegou na metade, é obrigatório retirar esse galho, porque senão ele vai começar a prejudicar toda a planta. Ela vai perder saia, ela vai começar a secar mais ramo, vai prejudicar a entrada de luz. Tá? E a poda, o multicone é o melhor sistema porque favorece a iluminação da planta. O ideal é fazer essa renovação quando o galho atingir 1/3 do galho principal. Às vezes não dá e eu deixo ele ficando um pouquinho, mas tem um limite. Quando ele chegar à metade, aí obrigatoriamente eu tiro. É onde eu tiro ele, eu vou ter uma brotação de um galho novo e isso vai continuando, ok? Normalmente um galho de oliveira tem uma vida útil ali, um galho produtivo de 2 anos, estourando 3. Depois disso ele começa a engrossar e eu tenho de renovar. Então a poda é sempre essa renovação. Feito isso, como eu podei e dei vigor, ela vai brotar, né, jovem? Então nós deixamos fazer a poda pós-colheita porque nós sabemos que vai estar entrando o inverno e essa condição fria vai estar inibindo um pouco esse excesso de brotação da oliveira, que pode atrapalhar o processo de florada. Então eu já tenho uma brotação um pouco menor, isso facilita demais nossa vida. E nós fazemos também próximo a essa época que começa a acumular frio, justamente para que sobre mais reserva, né? Galho grosso ele é um dreno muito forte, sobre reserva para os galhos mais finos, os galhos mais mansos que a gente fala, que são os galhos que vão produzir. Galho vigoroso nunca produz, eu preciso de um galho mais calminho ali, de médio para baixo vigor, ele que vai produzir. E aí sobra reserva para que eles diferenciem suas gemas em gema de flor. E aí a próxima poda que a gente vai fazer, que vai ser no início da brotação, um pouco maior, é uma desbrota. É muito importante que eu faça uma desbrota, principalmente nos locais de poda. Eu vou deixar só os galhos
estão saindo de forma lateral, com um ângulo próximo aos 90 graus. Um galho virado para baixo, principalmente os galhos virados para cima, que vão virar galhos ladrões, eu vou tirar. E quando eu faço essa desbrota, quando esses galhos atingirem em torno de 10 a 15 centímetros, eu já posso estar começando a retirar. O importante é eu observar que o galho ladrão, no início da brotação, ele tem uma função muito importante, que é amansar os galhos que estão saindo lateralmente. Se eu tiro o galho ladrão de forma muito precoce, eu vou dar força para o galho lateral e ele pode ser o próximo ladrão. Então eu tenho de esperar ver esse galho mais manso, a hora que ele travar a posição dele. Isso pode parecer difícil agora que eu estou falando, mas a hora que vocês verem um galho ladrão e um galho lateral juntos, vocês vê certinho a hora que ele trava. É bem bater o olho e já entende o que aconteceu. A hora que ele travar, que o galho lignificar e não vai voltar mais para cima, você pode tirar o ladrão. Isso vai acontecer mais ou menos ali um pouquinho antes da colheita já. E é importante a gente fazer a retirada desse galho ladrão ainda verde, que eu consiga retirar com a mão, que eu faça uma desbrota rápida, sem afetar muito, que a planta vai estar em frutificação. Isso também permite que tenha mais reserva para os frutos. Show de bola, jovem? Então, em termos de plantio, condução e poda da oliveira, é isso que nós temos. Vamos falar um pouco da nutrição. A oliveira, por ser uma planta vigorosa, nós temos de tomar muito cuidado com o nitrogênio. Ela é uma planta exigente de nitrogênio, mas se eu der muito nitrogênio para ela, ela vai empolgar e ela só vai vegetar. E aí é interessante a gente trabalhar ela só para produção de chá. Chá da folha da oliveira tem várias funções medicinais e é um mercado que a gente pode atender. Só que não é o maior foco do olivicultor, né? Na sua grande maioria a gente quer as azeitonas para fazer azeite ou fazer conserva. Então, nitrogênio, sempre com cuidado, monitorando na análise foliar. E aí nós temos o manual de adubação do Rio Grande do Sul, que vai estar no Linktree do Tatu lá. Há uma primeira recomendação para a oliveira, é a primeira que nós temos dentro dos manuais brasileiros. Então, aconselho que vocês deem uma lida, deem uma olhada nas sugestões de adubação lá. Muito cuidado com o nitrogênio. Normalmente nós trabalhamos ele de forma química na formação até os 2-3 anos para que a planta forme bem formada, mas depois disso a gente usa um químico só quando eu precisar repor ou depois de uma poda muito forte que eu preciso que ela brote bem. Mas o mais comum é nós manejarmos o nitrogênio com base na matéria orgânica do solo. Então eu vou enriquecer com matéria orgânica ou não, ok? Normalmente só com uma adubação orgânica, um esterco de gado ou um próprio organo mineral, nós já estamos atendendo a necessidade nutricional de nitrogênio. Pois o outro nutriente que é importantíssimo para nós é o potássio. Nós temos dentro dos manuais lá, principalmente do Rio Grande do Sul, uma recomendação bem interessante. O potássio é importante, cálcio, fósforo é muito bom no começo, então sempre fazer no nosso preparo de 2 anos uma correção legal de fósforo e potássio. Pode parecer que inicialmente é caro, mas na vida útil do pomar isso dá uma diferença gritante, ok? E muito cálcio, moçada. A oliveira gosta de cálcio, ela precisa de cálcio. Isso vai ajudar na formação dela, ajudar na proteção contra pragas e doenças. E um nutriente que é muito relacionado com o cultivo da oliveira também é o boro. A oliveira é extremamente exigente em boro e eu preciso fazer suplementações tanto via solo como foliar no pré-florada e no final do ciclo. A nutrição foliar de boro para a oliveira ajuda demais na viabilidade do grão de pólen, que vai ajudar demais no pegamento de fruto, aumento de fruto por planta. Eu preciso ter uma boa nutrição com boro. Então, lembrando nosso ciclo anual das frutíferas, a oliveira segue aquele ciclo à risca. É muito importante que no início de inchamento de gema, que na oliveira é difícil de ver, mas a gente sabe que ali, esse final de agosto, início de setembro, a gente já começa a ter um preparo para florada. Fazer um boro ali é interessante. No início de abertura de flor, pré-abertura de flor, repetir o boro e no início de desenvolvimento de fruto também. Depois, lá no pós-colheita, no pós-poda, o boro também vai estar ajudando, porque esse é o momento que a oliveira está preparando as próximas gemas. Ok, jovem? E fora os micronutrientes são muito importantes para a oliveira para estar trabalhando nessa fase de nutrição. Eu aconselho fortemente que dê uma lida no capítulo de oliveira no manual do Rio Grande do Sul. Em relação a pragas e doenças,
De doenças nós temos olho de pavão, ripilo, verticilose, que são doenças prejudiciais, né? As duas primeiras que eu falei são doenças desfolhadoras, então com um bom manejo fitossanitário, um bom manejo de poda, principalmente plantas bem abertas, com bastante insolação, a gente vai ter problemas mínimos, principalmente com nitrogênio baixo também, isso é importante. Nitrogênio aumenta demais essas doenças. A gente tem um controle, um convívio muito bom. Verticilose tem que tomar muito cuidado. A verticilose é uma doença de seca de ramos, tem que fazer poda constante, lavar, esterilizar a tesoura de uma planta para outra na hora que estiver podando, para não transmitir o verticillium, porque nós podemos acabar perdendo plantas por bobeira, que é uma doença que a gente consegue tranquilamente conviver e tratar. E muda sadia, né? Muitas vezes o verticillium vem na muda, então compre sempre de viveiros idôneos. E aí nós temos duas doenças que são bem problemáticas para a oliveira. A primeira é a Xylella, uma bactéria que ela causa de uma forma bem simples. O sintoma dela é entupimento dos vasos da planta, então nós vamos ter brotações uniformes e muita seca de ramo. E como é uma bactéria, é uma doença muito difícil de controle, que o principal método é muda sadia. Não compre muda de viveiro próximo em região que tem alta incidência de Xylella, que não tenha certificação nenhuma, que não tome cuidados para isso. Ainda não temos um protocolo específico de produção de mudas de oliveira, uma certificação específica, então tome muito cuidado com isso. Acredito que em alguns anos isso vai sair por parte do Ministério. Tu sabe que já tem iniciativas aí do setor privado junto com os estados, está organizando essa padronização de muda e certificação, principalmente em relação a Xylella, mas ainda não tem. Então, investigue bem o viveiro que você vai comprar suas mudas para que você não tenha problema com ela. Porque uma vez que entrou no pomar, é muito difícil, a gente vai conviver. E como convive com Xylella? Tratando a muda muito bem, uma nutrição muito equilibrada, muito bem feita, dando conforto. A Xylella, na sua grande maioria das vezes, se manifesta nos anos de estresse da planta. E, graças a Deus, a cepa de Xylella que ataca as oliveiras no Brasil não é a mesma que ataca as oliveiras na Europa. A Xylella que ataca na Europa, uma Xylella muito mais agressiva, que tem uma virulência, um poder de matar a planta muito mais rápido do que as nossas Xylellas que tem aqui no Brasil. Então nós conseguimos conviver, mas o ideal é que compre muda de viveiros idôneos e não inocule a Xylella no teu pomar. E um bom manejo de cigarrinha, que é o principal agente de disseminação. Então, como a maior parte dos pomares, a planta predominante na entrelinha é braquiária, nós temos de ficar espertos com a cigarrinha, no controle desse inseto aí. E a outra doença que é muito importante na oliveira é a antracnose. Ela ataca todas as partes da planta. Ela tem uma preferência por flores e frutos, né? Mas nós temos de tomar muito cuidado com o dano dela em ramo e em madeira, porque é aí que a antracnose se perpetua na planta, se perpetua na área, são nessas lesões, então tem que tomar muito cuidado. O ideal seria nós produzirmos, para controle da antracnose, produzirmos oliveiras em lugar de inverno seco. Para o Brasil isso é muito difícil, porque onde a gente vai ter o verão seco, aqui não tem acúmulo de frio, então é um pouco complicado, e plasticultura ainda para oliveira não é viável. Então, com bons manejos no pré-florada, com sulfato de cobre, hoje a oliveira já tem alguns fungicidas registrados, então você inicia o trabalho de combate à antracnose na pré-florada, antes da abertura da flor, nós vamos ter uma boa convivência. E plantas bem podadas, bem aeradas, bem ensolaradas, nós temos um controle legal. E variedades mais tolerantes, a gente não tem nenhuma cultivar, pelo menos que eu conheça, totalmente resistente ou resistente à antracnose, mas só temos níveis de tolerância. E as principais variedades, como a arbequina e coronei, que elas têm um nível aceitável ali, nós conseguimos conviver bem com uma boa nutrição e um bom manejo nutricional. Em relação a pragas, jovem, sem sombra de dúvida, as duas principais pragas da oliveira são formiga e cochonilhas, tá? Nós temos que tomar cuidado com essas duas, principalmente formiga no início. No nosso planejamento de 2 anos de plantio, o controle de formigas ele é importantíssimo e tem de começar o quanto antes. E dura a vida toda que eu tiver o olival. Não tem. O dano que a formiga causa na oliveira é muito prejudicial, porque onde a formiga corta, a brotação vem muito fraca, muito atrapalhada, isso dificulta. Se pega a muda nova, mais de uma vez, às vezes é interessante eu trocar a muda do que ficar insistindo para recuperar essa planta. A formiga é muito importante
está controlando. E a cochonilha também, por conta da conformação de copa da oliveira, das folhas que ela tem. É um prato cheio para as cochonilhas estarem se escondendo nas axilas da folha e o controle fica dificultado. Então eu tenho de ter uma frequência de monitoramento alta e um bom controle preventivo de preferência, e quando aparece atacar esses focos em loco de forma a eliminar isso aí, porque a cochonilha depaupera a planta muito rápido, acelera a desfolha da planta. Planta de oliveira com uma desfolha grande pode ser, na sua grande maioria das vezes, é deficiência nutricional, mas se não for nenhuma das doenças que eu citei, provavelmente dá uma olhadinha lá que você vai ver cochonilha, a planta vai enfraquecendo e vai desfolhando. Então faça esse controle. Outras pragas de certa importância são as lagartas desfolhadoras. Então no Brasil nós não temos a traça da oliveira. Nós confundimos, no Brasil muita gente fala da traça, mas na verdade são outras lagartas desfolhadoras que causam sintoma parecido com o da traça, mas no Brasil, graças a Deus, ainda não temos a traça. Então são outros insetos que causam dano parecido aí, que também são de fácil controle, a gente consegue fazer preventivo, são lepidópteros, então tem muito controle biológico para estar fazendo. Percevejos podem causar algum problema de forma momentânea ou besouros maiores, mas o mais, pelo menos na região sul de Minas, não vamos ter tantos problemas com outras pragas, né? Uma coisa importante também, para quem viajar para a Europa, não traga fruto fresco para o Brasil, que lá eles têm a mosca da oliveira, como se fosse a nossa mosca das frutas aqui, que também ataca a oliveira, mas não é problema ainda. Se essa mosca da oliveira vier para o Brasil, aí a gente vai ter um problema complicado. Então não tragam fruto fresco de outras regiões, deixa lá, deixa o caroço. Tem formas legais de estar importando material da Europa. Bom, moçada, por favor. De maneira geral, no cultivo da oliveira é isso, jovem. E aí, as etapas, né? Vamos falar um pouquinho da colheita. Ela vai ocorrer no final de março, vai ocorrer do final de fevereiro até o início de junho, no máximo, vai depender das cultivares. A cultivar arbequina, ela é uma cultivar precoce. Nós vamos colher ela aqui pro sul de Minas entre março e abril. A Coronei que já começa no meio de março e vai um pouquinho para frente, e a gente vai ter cultivar que vai encaixar toda essa janela, e regiões mais frias, lógico, que vai atrasar, e aí vai, ok? A irrigação é importante, tá? Quem conseguir irrigar o olival é muito importante, porque nós vamos dar uma condição de conforto para essa planta, então ela vai ter uma condição melhor de formar as gemas, né, de ter uma qualidade fisiológica melhor, que consequentemente pode culminar numa melhor produção, uma maior sensibilidade ao frio, um maior acúmulo e uma maior floração, uma melhor adaptação. Então irrigação é muito importante no cultivo da oliveira, é interessante que nós tenhamos. E da colheita sempre o mais rápido possível, nós podemos colher com rastelinhos de mão, o ideal é usar umas derriçadoras como as de café, né, as mãozinhas, só que para oliveira a mãozinha, os dedinhos ali, então para oliveira os dedinhos, a ponteira do café não serve, porque ela vai quebrar galho demais da planta. Tem um específico para oliveira que é mais longo, ele vai entrar com mais calma, a gente derruba isso aí. E para cultivos em renque é a mesma máquina de colher café, só que com os dedinhos diferentes, né? Ainda, infelizmente, não vi isso no Brasil. A gente vai começar a estudar isso, esses sistemas mais intensivos por agora. E colheita sempre rápido. Colheu, processou ou virou azeite, que aí a gente vai fazer um podcast específico só de azeite, jovem. Ou senão já vai para conserva. O fruto da oliveira é um fruto que tem uma taxa de respiração muito alto e eu preciso processar ele o mais rápido possível, senão ele começa a fermentar. Show de bola? Jovem, é isso aí. Já fiz o jabá nas redes sociais lá atrás. Então qualquer coisa é só entrar em contato com o Tatu. Compartilhe esse episódio com os amiguinhos. Dê uma nota boa nos aplicativos que vocês escutam o Tatu. E peça para os amiguinhos também. No mais é isso. Abraço e até semana que vem.